Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você já assistiu outros vídeos, né, tem vídeo aqui de viagem, tem vídeo de inglês, tem vídeo de devocional, que foi o primeiro vídeo que eu gravei pra cá. E falando nisso, hoje resolvi gravar um outro vídeo com esse assunto, vida com Deus, vida cristã. Eu sou evangélica, cristã, assim, berço evangélico, como dizem. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra falar pra vocês sobre oração. Na verdade, eu resolvi falar sobre como ter comunhão com Deus. Eu estava refletindo porque quem é cristão, né? Quem costuma ter uma vida com Deus, sabe os momentos de manquejada, os momentos de declínio na vida cristã. E é normal, desde que você não permaneça aqui embaixo, é normal. Então hoje nesse vídeo eu vim falar com vocês sobre vida com Deus, vida cristã. Eu tô com fone de ouvido, então eu tô falando assim razoavelmente baixo. Espero que vocês me entendam bem. No começo de história, né? O que eu vou falar? Como assim vou falar de vida com Deus? Se você já assistiu algum outro vídeo aqui do meu canal, tem um vídeo que eu acho que o título dele é devocional, como fazer devocional, alguma coisa assim. Eu vou tentar colocar um card, né, pra você já clicar direto, ou então vou colocar o link do vídeo pra você assistir depois. Foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal. E esse vai ser o segundo, assim, falando do mesmo assunto, que é falando de vida com Deus e oração. O tema desse vídeo vai ser oração. Decidi aqui agora. Eu tava lendo, né? Tava orando, na verdade. E aí eu tava lendo aqui no livro de Lucas, eu tô até com a minha Bíblia aqui, ó, aberta aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, que é uma parábola, né? O livro de Lucas, ele é cheio de parábolas, que eram histórias, comparações que Jesus, enquanto ele estava aqui na Terra, ele falava para os discípulos e para as pessoas que o seguiam, para que elas pudessem entender, né? Que era uma linguagem mais fácil de entender a palavra dele e o que ele queria passar. Através da mensagem que ele queria passar, ele falava através de parábolas, através de comparações. E aí, aqui nesse capítulo 18, tem uma versão de uma Bíblia, eu estava lendo em outra Bíblia, que o subtítulo diz que é o dever de orar sempre. Já nessa aqui, fala que o subtítulo é a parábola da viúva persistente. Mas o moral da história é sobre oração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O que é oração, né? Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque tem uns dias já que quem é cristão, né, evangélico, tem uma vida com Deus, assim, sabe, você mesmo sabe quando você tá com comunhão certinho e quando você dá uma esfriada, né, na comunhão. E aí eu tava refletindo sobre como que eu ia conseguir, o que eu poderia fazer pra aumentar, né, melhorar a minha comunhão com Deus. Porque eu senti uma necessidade, eu senti que eu tava, assim, um pouco fria, né, espiritualmente falando. Então, eu tava refletindo, pensando assim comigo mesmo, o que eu poderia fazer pra poder, melhorar a minha comunhão com Deus. O celular tá apoiado aqui no notebook. Aí eu fui pensar o que seria uma comunhão. Levando assim pra nossa vida, né, fazendo analogias, eu acho que analogias, igual parábola, você consegue entender o racional, pegar a mensagem de forma mais fácil e simples. Então, assim, fazendo uma analogia com a nossa vida, se você tem um amigo, se você tem um relacionamento, principalmente de amizade, como que você mantém esse relacionamento? O que sustenta esse relacionamento? É o diálogo, é a conversa, é a comunhão. Mas o que é isso, comunhão? Como é que eu faço para ter comunhão? Conversando. Então, o ponto-chave que eu percebi é justamente isso, a conversa. Não tem como você ter comunhão com alguém se você não conversa com essa pessoa. Ou se você conversa com essa pessoa, só esporadicamente, ocasionalmente. Eu mexi aqui no mouse para poder aumentar também a luz, né? Que tá com a luz da tela do computador e a minha ring light aqui, mas a luz do computador tá ajudando. Enfim. Para você manter esse relacionamento, você precisa conversar diariamente. Por quê? Você concorda comigo que todo dia acontece coisa nova na sua vida? Todo dia você faz uma coisa diferente? Mesmo se você tem uma rotina. Eu tenho uma rotina, eu acordo todo dia, 5 horas da manhã, vou pro trabalho, chego do trabalho, vou pra academia, chego da academia, vou pra igreja.
chego da igreja, às vezes vou fazer uma janta, vou preparar uma comida para levar no outro dia. Eu tenho minha rotina, eu também faço as coisas, né, do outro trabalho que eu faço, de empreendedorismo. Então, eu já tenho umas coisas pré-estabelecidas que eu preciso fazer, isso é uma rotina. Mas vocês concordam comigo que pode ter dia que eu vou pro trabalho, acontece alguma coisa no trânsito, então aquele dia já foi diferente. Ou então eu chego lá no meu local de trabalho, algum colega tá passando mal, ou eu sinto mal, ter que ir embora, ou então acontece uma coisa totalmente fora do programado, né, digamos assim. Então, cada dia é único, cada dia é diferente. Então, se você não conversa com a pessoa que você tem um relacionamento, se você não conversa com ela todos os dias, vamos supor que você conversou semana passada, aí passou uma semana trabalhando, vivendo a sua vida, um monte de coisa aconteceu. Se você conversa com ela uma vez na semana, ela vai perdendo, né? Vai tendo aqueles lapsos de coisas que aconteceram. Isso é só uma analogia para eu tentar explicar a minha visão de comunhão. Então, para eu ter uma comunhão boa, uma comunhão, assim, concreta, né? Que eu posso dizer, não, realmente eu tenho comunhão com essa pessoa, eu tenho que conversar com essa pessoa todos os dias. Falar o que aconteceu no meu dia, falar como é que foi, o que eu fiz, mesmo se for uma rotina, o que aconteceu diferente. Então eu tenho que tentar manter aquele vínculo, né? Aquela troca de informações. Aí eu fiz essa analogia da nossa vida. E não foge muito do que eu quero passar para a vida cristã, não. Por quê? Porque Deus, qual que é a forma que a gente conversa, que a gente chega até Deus? Conversando. E qual que é a forma de conversa? A oração, concorda? A forma que a gente tem de falar com Deus é através da oração. A oração, para quem começa, né, a orar, quem começar assim, nossa, eu nunca falei com Deus. O que eu posso fazer? Como que eu vou orar? Como que eu vou chegar a falar como? Lá no livro de Mateus, né? Esqueci o capítulo, mas é muito conhecido. O próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, ele ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma oração aí que todo mundo conhece. E é interessante, eu vou até falar uma coisa a respeito dessa oração do Pai Nosso, que ela não é uma oração simples. Pelo contrário, é uma oração bem completa, que eu vou até pausar o vídeo e vou procurar aqui qual que é o capítulo de Mateus para explicar para vocês sobre essa oração. Mas antes, né, falar que se você nunca fez uma oração, você não tem o costume de orar, comece orando com essa oração do Pai Nosso. E mais na frente nesse vídeo eu vou falar como fazer as orações pessoais, né? Como que você vai contar do seu dia, como que você vai começar a ter comunhão com Deus, que é como eu comecei falando para vocês, que eu senti essa necessidade de eu voltar a ter comunhão com Deus, e eu só vou voltar a ter se eu praticar as orações diariamente. Então, eu falando pra vocês o que eu entendo que é uma forma de manter a comunhão com Deus, que é através da oração. Vou procurar aqui onde que Jesus falou sobre a oração do Pai Nosso, e já vou. Então, eu tô com a minha Bíblia aqui, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus começou a ensinar, né? Como que os discípulos poderiam orar. Então, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Eu vou ler a oração e vou falar o que eu entendo dessa oração, por que eu acho ela interessante e por que no meu entendimento, ela não é uma oração simples. É uma oração bem completa, que você chega até Deus, né? Não foi à toa que Jesus, o próprio Deus, ensinou essa oração para nós. Mas muitas das vezes, por exemplo, quando a gente cresce, né, na escola, a gente vê, todo mundo faz essa oração no trabalho, na escola, e não presta atenção no significado do que está falando. Porque a oração é isso, é você falar com Deus. Então, por mais que você ache que a oração do Pai Nosso seja uma oração simples, uma oração decorada, preste atenção, a próxima vez que você for orar, preste atenção no que está dizendo essa oração. No versículo 9, começa aqui dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então, deixa eu parar aqui no versículo 1. Na primeira parte dessa oração. Importante, quando a gente vai falar com Deus, nós reconhecermos a grandeza de Deus. E também é importante nós reconhecermos a nossa pequenez. Então, aqui, no começo dessa oração, ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a gente começa declarando que Deus é santo e que Deus está aqui no céu. Então, esse já é um passo muito importante, que você chega na presença de Deus com humildade.
Você chega demonstrando que você é pequeno e Deus é grande, que Deus está no céu e que o nome dele é santificado acima de todas as coisas. Então, continuando aqui a oração, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui a gente continua com a humildade. Que independente, né, do que aconteça, que a vontade do Senhor seja feita. Então, a partir desse momento que a gente declara isso, que nós falamos essas palavras, entendemos que nós submetemos a nossa vida a Deus, para que a vontade dele prevaleça na nossa vida. Que a vontade do Senhor seja maior em nossa vida. Então, continuando a oração, fala o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha que interessante esse versículo, esse pedaço da oração. Muitas vezes, né, nós queremos riquezas, nós queremos bens, nós queremos acumular riquezas aqui na terra. E Deus já demonstrou diversas vezes que Ele é supridor, que Ele é provedor. E aqui nessa oração do Pai Nosso, a gente fala, né, sem prestar atenção, mas a gente está falando aqui para o Senhor dar-nos o pão de cada dia. Não é dar o pão para guardar. Aquela passagem muito conhecida lá em Êxodo, que o pessoal estava, não vou lembrar a história toda, mas o povo de Deus estava peregrinando, né, pelo deserto. Tiveram fome, então clamaram por alimento, e Deus falou que ia mandar o maná de cada dia. E Deus cumpriu com a sua palavra, porque Deus, além de provedor, Deus cumpre, né? Tem um versículo que diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor proveu o maná diário, mas Ele falou com uma condição. O Senhor falou assim que era para eles comerem no dia e não guardar para o outro dia. Por quê? Para demonstrar confiança, para que as pessoas pudessem demonstrar para Deus que confiavam plenamente nele. Porque se ele guarda, então no outro dia ele está pensando no alimento que ele guardou e não na provisão de Deus. E Deus gosta da dependência, Deus gosta da obediência. Então aqui nessa parte dessa oração que fala: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Prestou atenção no que você está falando? Pedindo a Deus a provisão para aquele dia, para o hoje. Então quando você faz essa oração, né, se você vai começar orando pela oração do Pai Nosso, você vai pedir ao Senhor a provisão para o hoje. Então você vai continuar orando. Você já reconheceu que Deus é soberano, já falou que Ele está no céu, que Ele é seu Pai, já pediu para Ele que a vontade dEle prevaleça na sua vida, que Ele faça a vontade dEle, e também já pediu para Ele prover, para Ele suprir as suas necessidades hoje. Aí você vai continuar orando e pedindo para Ele perdoar as suas dívidas, assim como você perdoa a quem te deve. Parou para pensar nessa? Eu acho muito interessante, gente, a palavra do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não é dívida, não é somente, né? Aí que entra um leque, abre um leque assim gigante. A gente fala aqui de perdão, a gente fala daquela mágoa, daquele amigo que você está magoado com ele, que teve uma briga no passado, não importa, teve um problema, teve um desentendimento, e já passou o tempo e você continua orando, continua falando com Deus, mas lá no fundinho do seu coração tá aquela mágoa, que é tipo um tumorzinho, né? Que você tá ali, mas eu já perdoei, mas não gosta nem de falar o nome da pessoa, gosta nem de passar na porta da pessoa. Se a pessoa estiver precisando, estiver caída ali, você passa do outro lado. Então, essa parte da oração entra aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Imagina você falando para o Senhor. Você tá com essa pedrinha lá de perdão não liberado. E você fala para o Senhor para perdoar os seus pecados, que você peca, eu peco. Então eu peço ao Senhor para perdoar os meus pecados, assim como eu perdoei aquela pedrinha que o fulaninho me magoou, me machucou. Parou para pensar? A gente continua aqui na oração do Pai Nosso com outra parte muito importante, principalmente para nós jovens, né? Porque nós que somos jovens, sou jovem, gente, você é jovem. Principalmente o jovem, por quê? Porque o jovem, na maioria dos casos,
Ele ainda não entendeu o chamado de Deus. Ele ainda não entendeu o propósito de Deus na vida dele. Então ele é mais propenso a desviar-se dos caminhos. É mais propenso a sair da presença de Deus por pouca coisa. Então, olha essa parte da oração que diz assim. Versículo 13 de Mateus, capítulo 6. E não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. E não nos deixe cair em tentação. O que é a tentação, hein, gente? Se a gente for falar de tentação aqui, a gente vai abrir, assim, um parênteses gigante. Porque pra mim, tentação pode ser uma coisa. Pra mim, tentação pode ser um pecado de gula. Eu não sei, dei um exemplo hipotético aqui. Tentação é tudo aquilo que quer te vencer. Porque enquanto você não faz, né, o ato do pecado, é uma tentação, é uma tentativa. Então a tentação, a função da tentação é te tentar. E aqui nessa oração você pede ao Senhor para te livrar e não livrar você do mal, do pecado, do mal, da maldade, das coisas más, e não deixar você cair em tentação. Ou seja, não te deixar pecar. E ele finaliza, né, com louvor. Ele começou reconhecendo que Deus é grande e termina com louvor e adoração. Porque aqui já entra outra parte bonita, que Deus, ele gosta, né, da adoração. Ele habita no meio dos louvores. Então você termina a oração do Pai Nosso dizendo o seguinte: mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Então eu estou adorando a Deus, dizendo que o reino é dele, que ele é rei soberano. O poder, o reino e a glória são seus, para sempre. Amém. Que amém a gente encerra dizendo que está consumado, assim seja. Que essas palavras que eu proferi se tornem verdade. Que essas palavras que eu proferi se tornem realidade. Que o Senhor venha cumprir essas palavras na minha vida. Esse é o resumo do amém. Então eu me lembrei aqui, né? Comecei lá em Lucas 18, mas eu lembrei do Mateus capítulo 6. Esse vídeo de hoje foi sobre comunhão. Eu comecei falando pra vocês como que você pode ter comunhão com uma pessoa. Num relacionamento, como que você mantém a comunhão? Através da conversa, através do diálogo. E com Deus, como que você vai ter esse diálogo? A nossa porta de entrada, né, até Deus é a oração. Então, se você nunca orou, tá aí uma oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, que eu passei aqui, o que eu entendo da oração do Pai Nosso, que eu acho interessante, assim, a gente saber o que a gente tá fazendo. Não fazer porque alguém te mandou fazer, mas você fazer sabendo o que você está fazendo, para que você está fazendo. E aí eu comecei lá falando sobre Lucas 18, né? Não falei nada, só falei que eu tava lendo Lucas 18. Porque eu estou buscando ter um pouco de comunhão com Deus. E pra gente ter comunhão, a gente tem que orar. Como que a gente ora? Se você não sabe orar, você começa com a oração do Pai Nosso. Que era essa oração completa que eu falei pra vocês. Por que ela é completa? Que a gente passou por ela aqui, vendo cada parte, o que ela fala. Mas, se você quer, né, dialogar com Deus, quer ter um diálogo, quer falar com o Senhor, meu Deus, aconteceu isso hoje. Eu tô sentindo assim, tô sentindo essa dor, tô com esse problema. Você pode falar com o Senhor. O Senhor é como se fosse um amigo, mas ao mesmo tempo ele é como se fosse um pai, e ao mesmo tempo ele é como se fosse juiz, e ao mesmo tempo ele é criador. Então você reconhece a grandeza de Deus e reconhece onde você está, e assim você fala diretamente com o Senhor, né? Você conta as suas necessidades, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a grandeza de Deus. Você conta as suas necessidades e você fala para o Senhor. Porque, se eu não me engano, no livro de Tiago, agora eu não sei o livro, mas é aqui no Novo Testamento, que diz que todos os nossos anseios devem ser conhecidos por Deus através da oração. Então, tá vendo? Que a gente sai da oração do Pai Nosso, que é uma oração assim geral, que a gente pode começar com ela, que é uma oração completa, mas ela é geral, ela não fala de mim, Mainara, ela fala de aspectos da vida no geral. Mas se eu quero contar, pedir a Deus orientação,
falar com o Senhor sobre a minha vida, mas nada, quero falar com Deus. Então eu uso, né, desse ensinamento, que eu esqueci a referência, mas vou tentar colocar para vocês. Desse ensinamento que diz que todos os nossos anseios devem ser conhecidos por Deus através da oração. Reconhecendo, óbvio, onde nós estamos e quem Deus é. Capítulo 18 tem várias parábolas que Jesus contou. E uma interessante, né? Que entra para a parte da oração e para a parte do pedido. A oração não serve para pedir coisas somente, tá? A oração serve para manter comunhão de nós, servos, com Deus Senhor. Mas também, como somos seres necessitados, nós podemos pedir ao Senhor, suplicar por bênçãos, por proteção, por livramento, por ajuda. E aí, pra gente ter um respaldo de que Deus é um Deus misericordioso, depois vocês vão lá e leiam a parábola da viúva persistente, que também tem em outras versões de Bíblia que traz o título como o dever de orar sempre. Resumindo a história, era uma viúva que precisava de resolver uma causa judicial. E ela foi na porta do juiz, que estava com a causa dela em mãos. E ela foi lá e bateu pro juiz na porta dele. Juiz, sou eu que tá com a minha causa aí pra você resolver. E ele não atendeu. E ela bateu de novo. E ele não atendeu. E ela continuou batendo na porta e pedindo, clamando por resolução da causa, até que o seu pedido foi atendido. E o que Jesus quis passar através dessa mensagem? Que o juiz, nessa parábola, ele era um homem como nós. E nós homens, nós humanos, nós temos o coração mau por natureza. Por natureza, nós não temos compaixão nem misericórdia dentro de nós. Se o Espírito Santo de Deus não tiver no nosso coração, por nós mesmos, nós não temos compaixão e misericórdia pelos outros, por ninguém. Isso é fato, a natureza humana, ela é má por si só. E aqui Deus quis trazer essa parábola que, apesar do juiz ser humano e mau, e não ser misericordioso como Deus é, por causa da insistência da viúva, por conta que ela bateu e pediu várias e várias vezes, ele veio e atendeu o pedido dela e resolveu a causa judicial dela, que era só aquele juiz que poderia resolver. Então, trazendo para a vida espiritual, nós devemos ter certa insistência com Deus, se for necessário, na oração. Às vezes é uma causa que é só Deus que pode resolver. E às vezes o que falta é você insistir um pouquinho mais, pedir um pouquinho mais, reconhecendo a sua pequenez. E reconhecendo que é só Deus, que é o juiz, né? Que é o médico dos médicos, que é Ele quem pode resolver a sua causa. Você insistir um pouquinho mais, quem sabe Ele não faça. Quem sabe Ele não atenda a sua petição. Então é isso, obrigada por assistir esse vídeo, até o próximo. Tchau, obrigada. Aproveita e curte aqui, comenta se você gostou de alguma coisa. Até o próximo vídeo.